O nosso bom dia para quem? E o nosso bom dia de hoje vai para você que está aqui nos acompanhando no momento que, sem, claro, o roteiro aqui para a gente seguir, fica difícil e o apresentador fica de calça arriada, né? Mas acontece com os melhores. Ô, Mota, como é que fica? A gente prepara o editorial, a gente prestigia o roteirista e agora a gente vai. Obrigado, vamos que vamos, porque o nosso bom dia de hoje é para quem está pensando no futuro do Brasil. Com a sequência de erros de governos desde os anos 80, cada vez mais parece que as saídas para o país são, como diria o poeta o Galeão ou Santos Dumont. Está em destaque, nessa semana, uma das principais medidas da capacidade de um país crescer, a produtividade. Tenho certeza que você já ouviu. Basicamente é o quanto você faz com o que você tem. Uma galinha que põe 2 ovos por dia é mais produtiva do que uma galinha que põe 1. Claro, o mesmo vale para todos nós que trabalhamos. Quem produz mais, enriquece mais. Trocando em miúdos aqui, a produtividade pode vir de 3 coisas, tá? Primeiro, tecnologia, ou seja, máquinas e equipamentos. Capital humano também, que é a escolaridade, a experiência do trabalhador, e da produtividade total, que é como as pessoas são eficientes usando as máquinas. Simples assim. O problema é que nossa produtividade tem ficado para trás do resto do mundo, e muito para trás. A gente está ficando tão improdutivo que logo mais todo mundo vai ser invadido pelo MST. Aliás, o que nos salva de ficar ainda mais para trás é o agro, que segue ficando cada vez mais produtivo. Se não fosse o pessoal do agro, a gente estava no mato. Quer um retrato do estrago? Em 1980, cada brasileiro produzia metade do que faz um americano. Como diria o meme, tava ruim, mas parece que piorou, né? Hoje, a gente só produz 1/4, 25%. E o que resolve, segundo quem entende? Nenhuma mágica. É ajudar quem quer investir em tecnologia, é educar quem quer se preparar e, muito importante, tirar as amarras burocráticas que travam todos os negócios do Brasil. Então aqui vai o nosso bom dia e que a gente comece a fazer o bom e velho feijão com arroz para poder crescer. Mas, claro, essa é só a minha opinião e eu quero ouvir essa belíssima bancada ter um daqueles debates econômicos bem espirituosos lá em cima, sublinhando as diferenças, começar, por que não, dando o tom do debate. Roberto Mota, é por aí? Sem dúvida, Marinho. Para você ter uma ideia, em 1982, a produtividade do Brasil era igual à da Coreia do Sul. Hoje, a produtividade da Coreia é 3 vezes a produtividade do Brasil. Produtividade é uma medida da capacidade do trabalhador de um país de produzir riqueza. Ela é influenciada por várias coisas. Por exemplo, pela escolaridade do trabalhador, pelo treinamento que ele recebe e pelos equipamentos que ele usa. Só para dar um exemplo rápido, vamos dizer que você ganha vida instalando azulejos. Se você faz isso sem nenhum treinamento, usando apenas sua mão, você vai ter uma produtividade muito melhor do que alguém que usa uma máquina de instalação de azulejos, que teve um grande treinamento nisso. Ele talvez termine a obra do banheiro em um dia, enquanto você, que faz com a mão sem treinamento, pode levar um mês e fazer um serviço horrível. E a gente sabe, né, desses fatores. O ensino no Brasil é um horror, o treinamento que os trabalhadores recebem geralmente é fraco, e o investimento em equipamentos é muito menor do que deveria ser. Por quê? Porque o imposto no Brasil é um escândalo. Então, essas são as causas da baixa produtividade do brasileiro. Porque o foco do Estado brasileiro, do Estado de quem nos governa, não é aumentar a produtividade, é extrair riqueza da sociedade. Para a turma que manda no Brasil, a única produtividade que interessa é a produtividade eleitoral. O Mota sempre certeiro, sempre com as frases finais do Mota, sempre com uma mensagem aí para provocar discussão, e assim será feito, claro. Pepe, é por aí? Onde é que você diverge? Qual é o diagnóstico para você que talvez possa ser um pouco distinto aí do que o Mota propôs? Eu trago outro ângulo para a discussão. Boa. Não estou te condenando do Mota, não, até porque o Mota ele é muito coerente naquilo que ele coloca e nos pressupostos que ele usa, nas premissas que ele usa. Mas aqui traz outro ângulo para a discussão. O problema do Brasil, na minha opinião, não é a baixa produtividade. O problema do Brasil, na minha opinião, é a baixa complexidade da economia. Quando você vê, por exemplo, o Brasil, você vê que a força do Brasil é o agronegócio, é a agricultura, não é? E existe um termo que o economista coloca que se chama doença holandesa.
A tendência de um país que tem um agronegócio forte é se desindustrializar com o tempo. Então, isso aconteceu com o Brasil. O Brasil, por conta do agro ser muito forte, eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica ao agro, eu estou fazendo crítica aos governos que o Brasil teve, que não combateu a doença holandesa, a tendência é o Brasil se desindustrializar. E se desindustrializando e ficando baseado e sendo suportado pelo agro, o que gerou foi a baixa complexidade da economia, né? Isso junto com uma política fiscal e uma política de juros completamente errada e equivocada. De nada adianta, por exemplo, o Mota colocar aqui que falta investimento em tecnologias, falta investimentos em máquinas, sendo que a taxa do Banco Central, hoje em dia, está em 10,5%. Qual empresário vai pagar para investir em maquinário, vai pagar para investir em tecnologia com uma taxa de juros tão alta como essa? Então, o problema da nossa economia, que é a baixa produtividade, passa também por um problema real e central de investimento para tornar a economia do Brasil muito mais complexa. A economia muito mais complexa traz investimentos maiores em tecnologias, traz investimentos maiores em empregos sem serem precarizados, e por aí a gente consegue fazer um Brasil ser muito mais forte do que ele de fato é. Mano, eu gosto de você porque você é um cara que tenta não só colocar a bola no chão, mas trazer soluções práticas para longe das utopias e das promessas mirabolantes. O brasileiro não vai virar um povo, enfim, com eficiência dos suíços ou dos alemães amanhã, não vai, esquece. Mas a gente tem que se conectar com as nossas aptidões e poder potencializar isso o quanto antes. Eu acho que passa por aí, para além de todos os desafios, né, os gargalos da infraestrutura precária, a falta de integração nacional, a falta de digitalização e automação dos processos burocráticos, tudo que a gente está careca de ouvir e saber. Por onde passa para você a real, assim? Por onde pode começar? Todos esses pontos que você trouxe são fundamentais para que a gente consiga destravar o Brasil. O problema é o seguinte, a gente tem uma dinâmica política muito complicada, onde a forma como nós regulamos a economia é sequestrada por grupos de interesse. Em outras palavras, cada um pensa no seu próprio umbigo, ninguém pensa no país como um todo, olhando para o futuro, e isso nos trava na dinâmica política. Por isso, o grande economista Edmar Baixa costuma defender que a principal reforma para ser a mãe de outras reformas é a abertura da economia brasileira. Por quê? Porque ao expor todos os nossos setores econômicos à competição internacional, a gente vai transformar a dinâmica política. No lugar de cada um buscar apenas uma proteção para o seu próprio setor, um benefício para pagar menos imposto na minha cadeia produtiva, mas jogar a conta para todos os outros, no momento em que a gente expõe a economia à competição real, a gente precisa encarar os gargalos institucionais de fato. E aí, olhar para o governo, fazer o governo cortar na própria carne para diminuir o seu peso sobre o setor produtivo e, assim, de fato, aumentar a produtividade da economia. Então, a mãe de todas as reformas é a abertura comercial. Que absurdo. Que absurdo? Que isso?